palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Leitura da Palavra de Esperança hoje, Efésios 4, de 7 a 16. Hoje nós vamos falar da maturidade da fé. Convido você a rezar comigo e juntos meditar essa grande riqueza da Palavra de Deus, da carta de Paulo à comunidade de Éfeso. Vamos juntos? Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, acumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nosso Deus, na vossa presença nos colocamos nessa manhã, pedindo a graça do teu Espírito Santo para a compreensão dessa palavra. Palavra essa que é direcionada de forma muito direta a cada um de nós, que somos chamados a amadurecer na fé. Não podemos brincar de ser cristão, mas precisamos ser, de fato, cristãos autênticos, imitadores de Cristo, naquilo que o Senhor viveu e deixou para cada um de nós, que possamos colocar isso em prática na nossa vida, em favor dos nossos irmãos. Irmãos, a palavra de hoje vem falar de vários aspectos importantes, né? O título da Ave Maria é a diversidade de funções. Então, a palavra começa dizendo que a cada um foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Então, ninguém é sem dons. Deus, ele confia a cada um de nós carismas, dons, graças específicas. Todo aquele que é batizado tem dentro do coração a graça do Espírito Santo. Então, como batizados, que eu acredito que todos que me acompanham já são pessoas que dentro de si já têm a graça do Espírito e junto com essa graça também os carismas, os dons necessários. A palavra vai do versículo 8 ao versículo 10 falar desse Deus, desse Cristo que subiu ao alto, né? Mas se ele subiu é porque ele esteve aqui. Então Paulo faz um jogo de palavras, nos levando a ter a certeza que Jesus habitou nessa terra, né? Como diz o Salmo 67, versículo 19, que está aí no versículo 8, quando subiu ao alto, levou muitos cativos e cumulou de dons os homens. Aí ele vai dizer: ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a essa terra? Então, Paulo, ele dá a certeza que Cristo foi para o céu, mas que antes aqui ele viveu. E aquele que desceu é também aquele que subiu de todos os céus para encher todas as coisas.
Então ele não passou por aqui por acaso e ele não subiu ao céu por acaso. Era tudo um projeto de amor e, como eu sempre digo aqui nas palavras de esperança, é um projeto de salvação de Deus, cuidado de Deus para com a humanidade. E aí o versículo 11 e o 12 vai contar para nós que a uns ele constituiu apóstolo, a outros profetas, evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós dentro da igreja temos um chamado a fazer algo. E o que você e eu temos feito? O que nós temos feito em favor dos irmãos, em favor da igreja, em favor do povo de Deus? O que nós temos colocado à disposição? O nosso carisma, o nosso dom, aquilo que nós somos capacitados por Deus para fazer, nós temos colocado isso à disposição dos irmãos, à disposição da igreja? Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. O versículo 13 tem uma explicação interessante lá no rodapé. Homem feito. A igreja deve ir se desenvolvendo como cada um dos seus membros e atingir a idade adulta, na qual ela se conformará mais e mais com Cristo, seu modelo. Ou seja, nós somos chamados a amadurecer na fé, vivendo a fé de forma plena, e buscando cada vez mais o conhecimento do Filho de Deus, e com isso amadurecer na fé. O que é amadurecer na fé? A pessoa madura é aquela que não é qualquer meia dúzia de palavras que seduz e engana. Paulo ele vai usar algumas expressões muito interessantes nas próximas cartas, onde ele vai falar que nós precisamos urgentemente sair do leite espiritual e começar a alimentar o alimento sólido. O que ele está dizendo? Nós temos que parar de ser criança. Temos que amadurecer na fé, que é exatamente o que ele está falando aqui nessa carta. Nós não podemos viver a nossa fé de uma forma vaga, vazia. Ela precisa amadurecer. Precisamos amadurecer a nossa fé. E o versículo 14, vou usar uma expressão aqui, não se assuste. Para mim, ela é um tapa na cara de muitos de nós. Olha o que diz o versículo 14. Depois dessa maturidade em Cristo, nós precisamos entender o seguinte: para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Seus artifícios enganadores. Então, o que não falta é gente para enganar. O que não falta é gente para seduzir. Então, quando está falando aqui, para que não sejamos agitados por qualquer sopro de doutrina, esses dias algumas pessoas me relataram que, em conversa com alguns amigos, porque eu não concordo com muita coisa que tem na igreja e eu vou mudar de religião. Irmãos, eu tenho uma resposta muito simples, Quem muda de religião é porque não é católico de verdade, ponto. Se eu mudei de religião, porque eu não era um católico, então vai com Deus, Deus te acompanha aonde você for. O católico de verdade, porque eu vou mudar de religião, porque o padre fez aquilo, porque o fulano fez... Não, gente, eu não estou na igreja por conta do padre A ou B, não, misericórdia. Eu estou na igreja porque Cristo é a cabeça dessa igreja, ponto final. E aqui é o lugar onde eu encontrei verdadeiramente a minha paz, a minha fé, e aonde eu sou chamado a amadurecer. Imaginou se no casamento, qualquer coisinha que o outro falar, vou embora, não vou ficar aqui mais. E nesse chamado a viver a fé, nós não podemos simplesmente pular do barco porque os ventos estão agitados, não. Não é qualquer sopro de doutrina, qualquer meia dúzia de palavras que vai me convencer. Pelo amor de Deus, eu tenho uma pessoa que eu conheci, já tem muito tempo que eu não tenho contato. Ela era uma jovem de 18 anos quando eu a conheci. E essa menina tinha passado por 5 igrejas diferentes. Falei, não, misericórdia. Não, porque eu fui para uma, o pastor era isso. Eu fui para outro, o padre era aquilo. Falei, minha filha do céu, para com isso.
Nós não podemos ser seguidores de pessoas. Ai de qualquer um de vocês que for seguidor de João Batista. Eu não sou nada. Não siga aquilo que eu sou, não, siga o Cristo que eu prego, siga a palavra que eu prego. Eu não precisa ninguém me seguir. Tanto é que quando eu falo isso, eu falo com uma segurança muito grande daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio. Nós não podemos viver a nossa fé. Maria vai com as outras. Porque o fulano que eu conheço mudou de religião e eu vou mudar também. Você vai mudar porque o fulano mudou? Então sua fé não era uma fé viva, uma fé madura, uma fé verdadeira. Nós temos que ter mais convicção disso. Tem pessoas que vivem na igreja 5, 10, 15, 20 anos, de repente alguém bate na sua porta com meia dúzia de palavras e convence você a trocar de igreja. Meu Deus, não estou falando mal de nenhuma religião, pelo amor de Deus. Estou fazendo uma reflexão sobre a imaturidade da fé de muitas pessoas. Nós não podemos ter uma fé de fachada, que qualquer coisinha está nos fazendo mudar de igreja. Para com isso, gente. Amadurece. Nós somos chamados a viver uma fé viva, uma fé madura. E onde nós formos, qualquer igreja que tivermos, vai ter erro, vai ter falha. Por quê? Porque é feita de homens. Então nós não estamos atrás de uma igreja que não vai. A essência da igreja católica não erra. A igreja é santa porque o Espírito Santo sobre ela é derramada. Mas a parte pecadora da igreja sou eu, é você. A parte falha da igreja é o homem, é a mulher. Infelizmente, onde tem gente vai ter erro, vai ter falta. Agora, a cabeça dessa igreja, como diz Paulo aqui, é Cristo. E cada um de nós somos esses membros. Se os membros todos trabalham alinhados, o corpo vai funcionar com uma beleza. Mas se alguns membros começam a agir contrário àquilo que a cabeça quer, gente, aí a coisa desanda, né? E o que às vezes nós vemos é isso. Pessoas que infelizmente não honram a sua fé, não vivem de forma digna, dão contra-testemunho. Quando cai alguém na igreja, principalmente quando é uma liderança, desaba com essa pessoa mais um monte de gente. Que tristeza. Agora nós temos que colocar nossa fé viva em Cristo Jesus. Ele não erra. É em Jesus que deve estar a nossa fé. O versículo 15 vai dizer: é pela prática sincera da caridade que crescemos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. Quando eu vivo a caridade, quando eu me dou, quando eu me coloco à disposição do outro, eu estou mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que em agradar pessoas. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Tanto é que eu já fiz pregações e quando terminei as pregações, eu sabia que eu tinha deixado até um mal-estar muito grande. A minha pregação não é para agradar, minha pregação é para converter. Minha pregação não é para passar a mão na cabeça, minha pregação é para fazer as pessoas pensarem. E se eu não tenho feito isso, desculpa, minha pregação não está valendo nada. Se a minha pregação não tem chegado ao seu coração, meu irmão, minha irmã, e te incomodado, está faltando alguma coisa na minha pregação. Hoje essa pregação ela tem que te incomodar a fazer você ser uma pessoa mais de oração, ser uma pessoa que se doa mais em favor das pessoas, ser uma pessoa que tire o olhar do outro, porque o outro vai te decepcionar, e coloque o seu olhar em Cristo. A minha meta, a sua meta é Cristo. Nós não podemos ser abalados por qualquer notícia, por qualquer coisa que aconteça. Pelo amor de Deus, amadurece a sua fé. O seu olhar tem que estar em Cristo. Cristo não vai te decepcionar, não. Agora, as pessoas, você pode ter certeza que vão. Em algum momento, a minha pregação, a minha vida, o meu testemunho, aquilo que eu estou falando, irmãos, eu, João Batista, vai te decepcionar. Várias pessoas já saíram aqui do grupo de Palavras de Esperança. Várias pessoas já não ouvem mais as minhas mensagens. Não estou obrigando ninguém a ouvir, né? Ouve se quiser. E pensa, e reflita, e muda de vida, e seja uma pessoa melhor se quiser também. Ninguém é obrigado. Só porque a minha missão não é agradar, a minha missão é pregar a palavra. E a palavra de Deus que eu prego, muitas das vezes, não irá agradar.
Então, meu amado, minha amada, eu gosto de dizer os incomodados que se convertam. Que se converta. Se a palavra está incomodando, nossa, isso que ele falou me incomodou. Então muda de vida. Então muda de atitude, muda de postura, seja uma pessoa diferente, seja um cristão diferente. Eu não sou perfeito, eu prego isso aqui agora e eu tenho que lutar 24 horas do meu dia para viver isso. Eu não posso viver a minha fé de uma forma vaga, vazia, de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma fé viva, verdadeira e madura. Madura. Versículo 16 termina: é por ele que todo o corpo, né, Cristo é a cabeça, é por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão a seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a plena edificação na caridade. Então, dentro da igreja nós temos várias pastorais e movimentos. Nenhum é igual à outra, cada um tem um carisma. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando mal de uma pastoral, de um movimento da igreja. Isso eu sei dizer de carteirinha, porque muita gente não gosta até hoje, né? Ou não gostou, mas de alguma forma foi alcançada, né? Eu não gosto do jeito da renovação carismática. Tem que gostar não, irmão. Tem que respeitar. Cada pastoral tem um jeito de ser. Eu amo toda a minha igreja. Então, por isso que eu busquei conhecer um pouco de cada pastoral e movimento que tem na igreja. Tem umas que eu não entendo o porquê que elas fazem isso, fazem aquilo, mas é uma identidade, né, daquela pastoral, daquele movimento. E eu amo e eu respeito, porque é a igreja. Então, ninguém é obrigado a gostar da renovação carismática, mas somos chamados a respeitar. E o respeito, ele cai em qualquer lugar, ele cai muito bem. E eu estou falando aqui da renovação, primeiro porque é um movimento que eu participo há mais de 21 anos e que eu amo, e que foi através desse movimento que hoje eu me tornei pregador da palavra. E isso não quer dizer nada, eu sou servo. A única coisa que eu sou é servo da palavra de Deus. A minha missão como servo continua. Eu não estou na igreja por conta simplesmente das missões ou dos títulos. Estou na igreja porque eu amo a Jesus Cristo. E por ele eu fui resgatado, através da pregação de alguém eu fui convertido, eu fui entregue à missão por inteiro. Então hoje a minha vontade é que a pregação que eu faço convença a pessoa, converta pessoas e que essas pessoas se coloquem a serviço do reino de Deus. Esse é o único intuito da minha missão: conduzir as pessoas para Deus, conduzir as pessoas para o céu, chamados à unidade, chamados à maturidade da fé. Não podemos ser cristão Maria vai com as outras. Não podemos ser cristãos que vão de acordo com as ondas. Ou não podemos ser cristão folha de bananeira, como a gente diz aqui no interior de Minas Gerais, né? Que de acordo com que o vento balança, a folha vai, a folha vem. E hoje eu estou aqui numa igreja, amanhã eu estou noutra, depois eu estou noutra. Toma vergonha, pelo amor de Deus, para com isso. Você quer ser católico? Então seja um católico fiel, firme, perseverante. Você vai ser um evangélico? Então seja um evangélico firme, perseverante. Não fica mudando de religião. Para com isso. Nós precisamos amadurecer na fé. Eu vou mudar de religião porque o fulano... Para com isso. Só não vai te decepcionar Jesus Cristo. É nele que o seu olhar precisa estar fixo. Ele não vai te decepcionar. Agora, vou dizer algo mais. Quem está na igreja trabalhando na pastoral ou no movimento, não tem tempo a ficar olhando o erro do outro, não. Quem fica olhando o erro dos outros é porque não está fazendo nada, tá? Então para com isso. Para de ficar julgando, para de ficar apontando o dedo, porque quando você aponta um dedo para alguém, tem no mínimo 3 apontados para você e 1 apontado para o céu. Então não faz isso, não. Começa a trabalhar mais e ter menos tempo para reparar o erro do outro. Ficar olhando o erro do outro não vai te santificar, não vai mudar a sua vida. Até porque quando você fica olhando demais o erro do outro, você já está cometendo um grande erro. Pense nisso. Senhor, nós pedimos nesse dia de hoje a graça de uma vida nova, transformada pelo Teu Espírito. Uma vida santificada pela missão, pela doação, pela prática da fé, pela vivência da fé. Senhor, eu não quero ter uma fé vaga, uma fé vivida de qualquer jeito.
Eu quero me colocar mais à disposição do outro, na caridade, na doação, no amor, na prática dos carismas e dos dons que foram confiados a mim. E eu vos peço nesse dia de hoje, dai-me um coração maduro. Amadurece-me, Senhor, para que eu não seja agitado pelo sabor das ondas, pelo sabor dos ventos, mas que eu seja muito convicto da fé que eu tenho, da fé que eu vivo, e que eu coloque essa fé cada vez mais em prática, porque, como diz São Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.